Muito bem, Paulo. Agora vamos ouvir o senhor Marcos Dumont, da Embrapa Semiárido, que vai falar sobre as potencialidades e uso de algumas espécies florestais na Caatinga. Bem, bom dia a todos. Aqui, primeiramente, agradecer o convite formulado pela BAF, nas pessoas de Moisés, da pessoa Iara, e isso muito gratifica a gente poder falar um pouco da nossa experiência aqui na região semiárida, certo? Eu sou Marcos Drummond, sou pesquisador da Embrapa há 47 anos, sou um dos pioneiros aqui no Nordeste, entendeu? Então, a gente começou aqui em 78. Oi? Vamos no microfone. Olá, alô? Pronto, tá bom? Em 78, a gente começou com uma equipe de 6 pesquisadores aqui na Embrapa Semiárido, em Petrolina, e a nossa missão era de acompanhar tudo que estava acontecendo, que existia na área florestal no semiárido brasileiro. E aí nós montamos uma rede experimental também muito grande, inclusive aqui perto, nós contendo do Sincorá, Brumado, e fez parte dessa rede, onde nós implantamos cerca de 126 espécies de eucalipto e mais centenas de plantas de diversas localidades, né? Entendeu? E isso deu para a gente hoje ter uma gama de informações sobre essas espécies e poder ter dado a oportunidade de gerar diversos híbridos, hoje plantados, com muito mais garantia e solidez para cada região específica. Porque nós temos aqui espécies que crescem bem, mas tem espécies que crescem, que tem muito problema de ataque de cancro, de doenças. Então, esses cruzamentos foram feitos nessa ocasião por instituições de pesquisa, como também as universidades e algumas empresas privadas que elas detinham maior poder econômico para poder financiar essas propostas de geração de novos híbridos mais eficientes, que hoje é o que todos procuram. A Bahia hoje tem um potencial muito grande, feito isso em parceria com a Suzano, a Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal da Exalc, lá em Piracicaba, e isso nós temos muitas alternativas hoje. Eu vou falar minha palestra de um modo geral. Eu tive que cortar pela metade, porque eu tinha feito ela aqui para 1 hora a 2 horas. Eu cortei ela aqui para, o mínimo é 20, de 20 para 1 hora, mas a gente vai deixar aqui as perguntas, certo? Eu vou deixar só o slide aqui para chamar a atenção, e vocês depois, de acordo com o interesse, podem ir perguntando, que a gente tem muita história para contar sobre a parte florestal aqui no Nordeste brasileiro. Aqui tem apontador? Não. Ah, tá. Então, é o seguinte, ali, eu fiz uma listagem ali ao redor ali, um leque de algumas espécies que a gente vem trabalhando. A gente começou ali com algumas espécies nativas, Jurema preta, umburana, cada um tem um uso. A Jurema preta é uma espécie de poder calorífico muito alto, muito utilizada na parte de energética, a produção de lenha para carvão e dessa forma. A segunda ali é muito na parte artesanal. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver na fazenda que tivemos ontem, Fazenda Canabrava. Na entrada tem uma carranca muito grande. E essa carranca, a matéria-prima principal para um feijão aqui lá é uma umburana de cambão. É uma bucerácea, a Bucera leptofleus, que é feita aquelas carrancas, porque ela desenvolve um diâmetro muito avantajado e é fácil de ser trabalhada a madeira, tá certo? Aí no segundo eu coloquei o sabiá, que é a espécie do Nordeste mais trabalhada silviculturalmente. Ela tem umas limitações quanto às condições bioedáfico-climáticas. O palestrante anterior aqui, ele descreveu muito bem quando você vai definir a escolha de alguma espécie, as condições. Então, resumindo tudo aquilo que ele falou,
em condições bioedáfico-climáticas, tá certo? Que o edáfico é o solo, bio é o ambiente, o clima, e isso faz com que a gente tenha essa oportunidade de acertar mais. Que tudo isso também é associado à parte de precipitação, que é o ponto principal, principalmente para o eucalipto. Uma região de eucalipto onde o déficit hídrico é acima de 120, enfim, que chove menos de 500 milímetros por ano, que é mais fácil falar assim, não tem possibilidade de sucesso com eucalipto. Então, teria que ser uma área que tivesse de 600 milímetros para cima para você ter a oportunidade de sucesso com implantação florestal. Aqui é uma região que chove, em média, 700 milímetros, parece que é por isso que eu fiquei sabendo na reunião, então ela já gera expectativa de sucesso, de bons resultados. A gente lá no semiárido, em Petrolina, onde nós somos lotados, é inviável economicamente. A gente planta diversas espécies e elas cresceram, mas não produzem um volume, uma biomassa economicamente viável, tá certo? Então, tivemos que trabalhar em todas as outras áreas para a gente. Focamos muito na região maior consumidora de lenha no Nordeste brasileiro, que é a região do Araripe, para a produção do gesso. Entendeu? Que 95% do gesso produzido no Brasil é de lá, tá certo? E lá consome cerca de 2 milhões de metros estéreos de lenha por ano. Isso, quando eu falo metro estéreo, seria 1 metro, uma pilha de lenha, 1 metro de altura, 1 metro de largura, 1 metro de espessura, né? Então, seria tipo uma caixa d'água de 1000 litros, certo? Ali é 1 metro estéreo. Então, o metro estéreo está incluindo também aqueles espaços vazios que tem entre uma lenha, uma tora e outra. Que muitas vezes, muita gente na pesquisa, a gente fala metro cúbico. Metro cúbico é metro sólido. Entendeu? Então, você teria que colocar um fator de correção para corrigir isso. Eu vou passar os slides aqui, senão eu vou falar a palestra todinha aqui sem ter passado uma imagem. Então, eu vou dar 2 focos aqui, vou falar um pouco, e sobre a continuidade disso aqui eu vou falar mais à frente, porque essa palestra eu tive que cortar e mudou um pouco a característica dela. E agora, eu mostrando aqui na região do Araripe. É uma região maior consumidora de lenha, porque lá já tentaram para a transformação da gipsita em gesso, precisa cozinhar a pedra, né? E isso precisa de lenha, precisa de energia. Eles lá já tentaram lenha, como originalmente foi, tentaram óleo BPF, gás, energia elétrica. Hoje já estão se falando em usar energia solar, tá certo? Mas sempre voltam à energia que é mais barata, que é a energia de biomassa madeireira, de lenha. E pior que lá, a maioria da lenha é nativa. Porque eles falam que tem plano de manejo, mas plano de manejo é uma pequena área que existe lá, e é só um produtor que faz isso, que chama Jair. Quando passam os caminhões assim, eles falam assim, olha, isso aqui é lenha do plano de manejo de seu Jair. Mas isso o pessoal da fiscalização já conhece e já não importa mais. Então, eles estão consumindo lenha ilegal, que é uma lenha barata, né, porque é só cortar e entregar e vender. Né? Não tem aquele custo de você plantar, cuidar, entendeu? Combater a formiga, você ter que adubar, fazer aqueles traços culturais normalmente são exigidos para a cultura. Tá certo? Eles também usam muito a lenha, desse lado de cá, de algaroba. Você vai nas indústrias do gesso, no fundo, eles colocam a lenha legal, na frente lá. Ah, estão usando lenha legal. Agora, no fundo lá, na verdade, eles têm a lenha que é para mostrar para quem chega, que é a lenha que pode cortar, de espécie exótica. A algaroba é uma espécie exótica, embora tenha sido introduzida aqui no Brasil na década de 40 pelas linhas correntes no Rio Grande do Norte, ela hoje está em todo o Brasil. Hoje tem ela, diz que ela é uma espécie invasora, que ela seca rios,
que isso também é conversa, porque como é que ela seca o rio? Ela secou o rio porque o rio secou e ela ocupou o leito do rio, que tinha mais umidade, e cresceu. E o rio ficou tão seco tanto tempo que ela cresceu a um ponto de a água voltar a correr e ela permanecer ali. Porque se tivesse água corrente, não manteria de jeito nenhum, tá certo? Então, esse negócio de secar rio, essa história, são coisas que são criadas. Foi criado o mesmo cara que introduziu ela no Brasil, introduziu não, que trabalhou muito fortemente com ela no Brasil na década de 80, foi o mesmo depois, para aprovar um projeto, junto ao Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, ele teve que falar que ela era uma espécie invasora. E aí, pronto, pegou. Todo mundo invasor, não presta, tem que eliminar. Mas eu queria, particularmente, ter uma floresta de invasão de algaroba, porque eu não precisei plantar, escolher nada, ela cresce sozinha sem eu ter o trabalho. E eu tenho madeira. Cabe você manejar. Você manejando, ela não vai ser problema. E outra coisa, na caatinga, na área seca, ela não entra. Não, você não vê a algaroba invadindo área nenhuma. Você só encontra algaroba nas margens de pontos de água, ou então na arborização, nas fundas das casas que utiliza. É uma espécie que tem um valor econômico muito grande, que tem a madeira, que é de alta densidade, tem a folhagem, que pode ser também usada como forrageira, e as vagens são muito ricas em carboidrato, em açúcar, entendeu? Então é uma espécie que tem um valor econômico muito grande para o sertanejo, além daquela bela sombra, entendeu? E isso aí é o que eles mostram nas cavouarias. Na frente eles mostram lá, ó. A linha que nós usamos daqui é só essa aqui. Ou então mostra podas
de amargo. Está fraco. Agora melhorou. Eu estava quase colocando na boca aqui o negócio, e eu acho ruim falar com o microfone, porque eu vou falando e vou esticando o braço e vai ficando difícil de ouvir. Então, é interessante você fazer o Pix de coisa. E essa palestra, como ela é bastante diversa, eu acho interessante que muita gente não conhece, e eu tenho a oportunidade de ver isso aqui. Não vou mostrar aqui, porque não vai dar espaço para mostrar. Mas você consegue fazer essas pequenas cenourinhas, você fazer a conserva. Você envasar aquilo e tem um valor agregado muito alto. Porque ele não tem... Por exemplo, você pega outras conservas que são feitas, tem um valor, um sabor amargo, e ele não tem, entendeu? Então, é fácil de você ter um produto de qualidade e ele é bastante tenro. Então, são diversos usos que o buzeiro tem. E ainda, por cima de tudo, tem esse aí que é com forrageira. Olha, a matéria seca de um buzeiro aqui, ó, na época seca, entendeu? No período seco e no período chuvoso. A proteína é em cerca de 18% de proteína, e isso é excelente. Você consegue evitar aquele efeito de sanfona que o senhor Nilson falou ontem, né? Na seca o animal magro, na coisa o animal gordo. Então, o produtor, ele guarda as sementes, as folhas, para dar na época que falta alimento. Os animais, mesmo comendo ele seco, ele ainda tem 13%. O capim búfalo, por exemplo, que é o mais conhecido aqui no Nordeste, ele, quando está verde, ele tem 11% de proteína. Então, é só volumoso. Entendeu? Aí o animal, na época seca, ele às vezes está de barriga cheia. E o capim está 5%. E o barriga cheia, mais magro. Por quê? O animal, para não perder peso, ele precisa manter no seu organismo uma taxa de 7% de proteína. Então, tudo que você dá para o animal acima de 7% de proteína é ganho de peso. Então, você dá, na época seca, 18%, 13%, está dando o dobro do que ele precisaria. Então, você pode até manter bem ganho de peso. Mas eu vou mostrar uma alternativa que o colega aqui já me pediu para informar. O uso disso para você ter uma alternativa para os períodos secos, usando a forragem das espécies nativas que você tem no campo. Tá? E algumas espécies que você pode incrementar, que são altamente palatáveis e ricas em proteína, como a leucina e a glericídia. Então, passando aqui. Aqui uma nativa bastante conhecida, divulgada, todo mundo conhece aqui, que é a jurema preta. A jurema preta ela é uma espécie, ela é uma espécie pioneira. Ela sempre é a primeira que aparece. Quando você faz uma estrada com aqui, a margem fica todinha cheia disso aqui. Agora, ela parece que não cresce nada, ela cresce bem no início, depois para. Então, tem que manejar. Quando você maneja, você consegue ter a planta... Eu quero apontar e não posso apontar. Você consegue ter uma planta que tem um diâmetro diferenciado. Senão, ela vai ficar toda a vida aquela leguminosazinha de beira de estrada, que não sai daquilo. Entra ano, sai ano, e parece que a caatinga não cresceu nada. Tá certo? Então, onde você maneja, você dá espaço, você controla, você pode ter um ganho. E ela é muito rica em potencial energético. Eu não vou falar aqui, que essa palestra eu posso deixar aqui à disposição de vocês. Eu vou deixar também endereço de publicações que vocês vão ter todas essas informações, sem precisar perder tempo aqui agora. Tá certo? Eu vou dar um endereço aqui para vocês, localizar. Isso facilmente, você até pelo celular, você acessa a base de dados da Embrapa, onde você coloca o nome da pessoa, do autor. Se fosse o meu caso, seria Drummond, M.A., e aí vem tudo que você tem. Ah, não, eu quero Drummond M.A. fez com eucalipto, eu quero Drummond M.A. que fez com algaroba, com jurema. Aí vem só aquilo que você quer. Ou então põe só a espécie e vem o que todo mundo fez. Tá certo? Isso aí vem gratuitamente em PDF. Você baixa o arquivo e você lê, ou você imprime, ou você faz o que você quiser. Outra espécie também que tem um grande valor para a gente lá e tem um bom crescimento é o angico.
conversa vai repetir da mesma forma que eu falei para a Jurema. E da mesma forma também aqui para a Aroeira, que é aquela que deve ser aquelas estacas, aquela cerca daqueles currais lá da fazenda Canabrava, que já tem cerca de 200 anos ali, e elas estão intactas, sem nenhum ataque de fungos, decomponedores, né, de cupins, alguma coisa assim. Então, ali é simplesmente o cerne da planta, entendeu? Essa aqui é outra nativa, mas essa nativa aqui já é um valor forrageiro. É a maniçoba. Aí eu falo, a maniçoba mata, tem ácido cianídrico. Não, mas ela volatiliza. Quando você faz a ração, aquilo volatiliza, aquele ácido cianídrico volatiliza e ela torna-se uma excelente forrageira. E ela produz uma biomassa muito facilmente, um volume muito grande. Você corta isso aqui, isso é uma brotação. Cortou, ela brota rapidamente. Então, isso é uma reserva que você tem para a propriedade, para manter os animais. Só para você ter ideia de média de crescimento aqui, mostrando assim, com idade. Esse slide é tão antigo, porque esses trabalhos aqui hoje, dessas informações, já estão com 40 e poucos anos, entendeu? São informações hoje que a gente, às vezes, nem publicou ainda, porque o projeto acaba, o governo não renova o projeto, você precisa de dinheiro para você fazer análise da madeira, você precisa fazer uma série de informações para você qualificar cada espécie, né? Cada madeira de cada espécie. Então, isso aqui, ó, quando era com 5 anos, 5 ou 8 anos de idade, aí você vê o incremento. O incremento que você vê aqui, ó, o incremento, isso aqui, é o quanto cresceu na média por ano, tá certo? Então, o eucalipto estava crescendo na média 5 metros cúbicos por hectare ano. Como fosse, crescia 5 caixas d'água por ano, entendeu? As nativas aqui, ó, 1,5, só o sabiá, mas mesmo assim, dependendo da região, que crescia próximo ao eucalipto. Mas isso aqui era muito superior, mas nada que seja economicamente viável. Já se fala aqui que na região aqui, a produção é em torno de 25 a 30 metros cúbicos por hectare. Entendeu? Isso nós conseguimos, mas lá na região do Araripe. Nós focamos o nosso trabalho lá, porque lá tinha demanda muito grande por causa do consumo de lenha do polo gesseiro. E aí a leucena veio uma nativa, uma exótica, uma planta exótica, que hoje ela é tida como invasora para muitas regiões. Você veja, por exemplo, a ilha de Fernando de Noronha. Ela foi invadida por leucena. As pessoas aí, uns anos agora para trás, questões políticas, ficam politizando tudo. Que absurdo, como é que você deixa invadir a... Mas aquilo lá não foi na década de 70, quando houve um boom mundial, que a leucena seria a espécie alternativa para alimentação animal no mundo. Mas só que isso não ocorreu. Isso não foi sucesso como esperado, porque ela não desenvolve bem em solos que têm um alto índice de alumínio. Solos ácidos, pH baixo, é tudo a mesma coisa, tá certo? Então, mas aqui é incrível que no semiárido, lá em Petrolina, naquela região que chove pouco, em torno de 450 a 500 milímetros por ano, ela vai muito bem. E o matuto, o sertanejo, o produtor rural, fala que ela é uma espécie que gosta muito de ser judiada. Quanto mais você poda, mais ela brota. Entendeu? Então, essa é uma espécie interessante, está sempre dando uma coisa nova. Mas é interessante que, de vez em quando, você deixa cair folha para ela restaurar o solo, que ela devolve, eu não sei se eu vou ter aqui o número, uma quantidade de nitrogênio muito grande no solo pela deposição de folhas. Tá certo? Aqui está, tá vendo? Produtividade dá 11 toneladas de matéria seca, entendeu? E isso, quando é irrigado, nós conseguimos, só porque doamos um pouco de água, tirar 30 toneladas de matéria seca.
Isso aqui é uma verdadeira alfafa, que é a rainha das forrageiras. É como se fosse dando um animal um milho, que é um produto caro, e você faz isso a um baixo custo, irrigado. A gente plantou isso irrigado, é como se planta feijão, na cova de 20 em 20 centímetros, espaçado de meio metro de fileira. A gente cortava a cada 45 dias. Estava no diâmetro de um dedinho desse pequeno, um tom de diâmetro de um lápis, a cada 45 dias, entendeu? E isso não é material cortado e pesado, não, é material seco, entendeu? E aí você vê as características, proteína. Os frutos novinhos chega a ter 35% de proteína. Então, você imagina, se o animal, para ganhar peso, ele precisa ter acima de 7, ele tem aqui 5 vezes mais, entendeu? E aí vai, os caldos finos vai cair um pouco mais, porque é um material mais fibra, né? Então tem menos proteína. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque eu acho que o tempo já passou bastante, né? Aqui ela é usada também como produção de lenha. Resolve bem você usando o sistema de captação de água in situ, você plantar em curva de nível, você consegue triplicar o crescimento dela. Mas ela tem uma densidade básica pequena. O carvão não é de boa qualidade, entendeu? Mas ela devolve ao solo cerca de 500 a 600 quilogramas de nitrogênio por hectare ano. Então, é uma planta interessante para você plantar isso em consórcio com outras espécies que precisariam dessa nutrição. É uma espécie de plantar consorciado, entendeu? Ó, o que eu falei com você, aquela que tirou 30 toneladas, olha, 45 dias a gente cortava isso aí, tá vendo? Ó? Material fino, direto. Pode jogar direto, pode mal alimentar. E ela tem uma alta palatabilidade. Se você tiver uma cerca fraquinha aqui e tiver leucena aqui, o animal quebra a cerca para invadir, porque a aceitação é tão grande que ela chega a avançar, entendeu? A glilicídia é essa aqui, é a mesma coisa, as mesmas características, o mesmo uso, quase tudo. Só que essa aqui tem um cheiro muito forte, o animal inicialmente não aceitava, por causa do cheiro. Mas até que um pesquisador que trabalhou comigo em parceria com isso lá no Sergipe, ele pediu, Marco, eu posso tirar umas estacas, fazer umas mudas? E nisso ele tirava as estacas e ficava a folha no chão. As folhas que caíam no chão, elas perdiam aquele cheiro forte e ficavam palatáveis. Hoje os animais já estão comendo ela com cheiro forte, com tudo, já não tem mais. É como eu cheguei aqui, eu sou mineiro, eu cheguei aqui, vim numa região que a gente tinha tradição de comer farofa de andu. Não sei como é que chama aqui, se é andu também. Aqui no Nordeste, o povo fala guandu, feijão guandu, entendeu? E aqui o pessoal lá na região petrolina não queria comer, não, isso é comida de animal. Você vê como é que são as coisas. Comida de animal é uma coisa fina, parece uma ervilha. Como também é igual a palma. A palma também aqui é comida de animal. Mas no México é um prato fino, um prato caro. Um prato de palma, entendeu? É lógico que tem um tratamento para você fazer o prato, né? Fazer aquilo. Passou um fogo nessa área todinha aqui, ó, e ela conseguiu regenerar facilmente, entendeu? Aqui só para você ver a comparação da silagem de uma e de outra. Olha, todo o diferencial de uma e de outra assemelha. Aqui um slide, mas no outro você já vê uma superando a outra. Então, elas alternam em termos de qualidade proteica. A algaroba aqui, a história todo mundo já sabe, foi introduzida na década de 40 pelas linhas correntes. Entendeu? No Brasil já tentaram mais de 20 espécies, mas a única que sobrevive e desenvolve bem é a Prosopis juliflora, que é essa que nós temos aqui. Eu vou passar rápido aqui, depois mais deitado, vocês podem perguntar depois, na sessão de perguntas. Tem um cerne muito avantajado, você já vê o cerne ali, né? A parte mais escura. Ao redor, aquela madeira branca é o alburno.
Então, o alburno é aquilo que apodrece, que estraga mais facilmente, mas o cerne, que é só aquela parte escura, que é o caso também feito, aquelas lascas de aroeira, ali ela quase que são imputrescíveis, né? Entendeu? E a gente plantou ela em sistema de curva de nível para induzir ela a crescer em altura, em alta densidade. Olha, quantas estacas você consegue tirar num pé desse aqui, ó, com 3, 4 bifurcações nessa altura toda aí. Dá para você tirar aí quase 10 estacas por uma planta. E estaca é cara, entendeu? É questão de manejar. Entendeu? E tem um fruto muito rico em açúcar, né, em carboidrato, entendeu? E também na caatinga, um sistema interessante é você enriquecer. Você limpa a caatinga mais ou menos, com o animal, na caatinga ele não entra. Caatinga fechada, o animal não entra. Onde tem muita macambira, muitas plantas espinhosas, né, que é uma característica da caatinga, não entra. Você faz um desbaste raleio e você introduz plantas que são ricas em proteína. No caso, leucena, a glicina, essa toda mais verde aí, você vê, é glicina. Então, quer dizer, tornou-se um pasto. Isso é um sistema chamado crioula, criado por um colega pesquisador da Embrapa de Sobral, que trabalha com caprinos. Pronto, o que eu falei com você era isso aqui. Isso aqui é um sistema de produção de feno para os períodos de estiagem. Não precisa armazenar tanto, porque aqui tem seca, mas chove todo ano um pouquinho. E aquele ano que chove, naquele período que chove, 2, 3 meses, a caatinga fica quase 6 meses verde. Você pode cortar aquelas plantas que você já sabe que tem um potencial proteico mais elevado, você corta e tritura. Como você está vendo a máquina ali, trituradora, né? Está aqui, ó. Você vai jogando. Esse aro cincho aí chama estilo cincho. Ele fica no chão, em cima de uma lona. Você coloca e vai jogando o material triturado dentro. E vai socando. Pode ser com um martelo pneumático, mas uma coisa a nível produtor, sobe e vai compactando aquilo lá. O aro vai subindo sozinho. A pressão faz com que ele vai subindo, que ele é mais leve em cima, né, e menos pressão, ele vai fazendo isso. Até chegar a uma altura que você acha que não vai trazer rico para o produtor, para quem está em cima. Você corta, tira o ar, abre o aro, tira e fecha. E você faz isso também se você quiser. Você vai fazer de acordo com a demanda da sua fazenda. Você pode fazer aqueles estilo rapadura que ele fala, menorzinhos, que você quer atender só um pequeno número de animais. Então, essa demanda você pode fazer. E você pode jogar material da leucena, da glicídia, que são ricas em proteínas, junto, entendeu? Com as nativas. Você precisa ter volumoso. Para, na época de crise, de seca, que o animal vai murchar, você dá isso. E você pode fazer a amoniação. Amoniar, entendeu? Que é ureia e tudo, você faz a amoniação daquilo lá para aumentar a qualidade desse material seco, tá certo? Então, você consegue manter o animal sem perder peso nas épocas mais secas do ano, tá certo? E você não precisa armazenar para 2 anos, porque todo ano tem chuva, todo ano você repete essa história. Aqui, falando aqui agora do eucalipto. Agora eu vou falar aqui 5 minutinhos, rapidinho, eucalipto, tá? Nós testamos aqui no Semiado uma série muito grande de eucalipto em todo o Nordeste. Foi uma rede experimental em todo o Nordeste. Já falei aqui no começo, né, que o Sicorá foi contemplado, Brumado, várias regiões da Bahia. A Bahia foi o estado que teve mais municípios que foram testados o eucalipto, entendeu? Hoje, já a realidade, essa parte da Bahia, o Recôncavo, tudo isso aí, são os maiores produtores de eucalipto em termos volumétricos no Brasil. Lá no semiárido, ela não cresce, ela não tem um potencial grande de desenvolvimento, mas ela não morre. Dá para você fazer a cerca com ela, fazer uma cerca viva, tá certo? E está sempre cortando para ela não morrer, para você restabelecer.
Olha, mostrando aqui, ó, a gente testou aqui, ó, em 10 locais, ó, Caetité, Contenda do Sicorá, Barbalha, Brumado, Bahia, Euclides da Cunha, Bahia, Trindade, Pernambuco, Petrolina, Pedro Avelino, Rio Grande do Norte, Umbuzeiro, Paraíba, Souza, Paraíba. Nós testamos aí essas espécies que estão listadas aí. Foram 126 espécies, certo? Mas eu resumi aqui algumas espécies só para a questão de ilustração aqui da tabela, tá certo? Então, você vê, brumado, naturalmente, brumado é qual o número que é? 4. Pode ver que o 4, a produtividade é sempre maior. Que lá é um tipo de microclima, né? Então, é uma condição bem especial. Olha, Petrolina, olha você ver Petrolina. Número 7. Olha aqui, ó. É fraco o crescimento, entendeu? Porque as condições que eu falei com você, bioedáfica, climática, não são favoráveis para que você tenha isso. Mesmo que você fale, uma espécie, ele fez um híbrido, um cruzamento aí de plantas mais resistentes, mais tolerantes à seca. Mas você sabe que cada ano, cada década, o desenvolvimento, as condições climáticas mudam, entendeu? Eu, quando cheguei em Petrolina, na década de 70, foi em 79, deu uma cheia que ali, o pessoal falava que a barragem Sobradinho, que não tinha inaugurado ainda, ia explodir, ia levar Juazeiro na frente de Petrolina, porque fica mesmo na curva Juazeiro, né? Então, isso era uma coisa, até desde 78, o pessoal convivia com isso. Mas a segurança é muito grande, é difícil acontecer, entendeu? Mas ali não dá, não tem condições. Aqui só um comparativo das nativas exóticas, né, de crescimento. Você pode ver aqui a diferença é muito grande. Eucalipto. Quando nós fomos para Araripe, primeira coisa que tem, o custo de implantação de um reflorestamento é caro. E o pequeno produtor, geralmente descapitalizado, ele precisa de uma ajuda inicial. E você não tem incentivo, como lá a gente briga muito para aquelas calcinadoras, os produtores de gesso, para eles criar a figura do fazendeiro florestal. Eles pagarem, investirem para que ele produza, ele plantar, e ele garantir a compra do material. Isso pode ser feito aqui também, em todo lugar. Entendeu? E, inicialmente, para reduzir os custos iniciais de implantação, a gente planta aqui, ó. O eucalipto está desse tamanhozinho aí, você planta finas de feijão, feijão de corda, você, com 90 dias, você colhe. E o eucalipto não cresceu o suficiente para sombrear e trazer problemas de competição com ele. E você, olha, com 80 dias, foram colhidos 800 quilos de feijão. Põe o quilo de feijão, 800 quilos de feijão, vende aí 800 quilos aí. Já dá para dar um abatimento bem bom, né, na implantação desse empreendimento florestal. Entendeu? Só que no segundo ano não dá mais, porque com 6 meses ele já fecha e já sombreia, já não permite mais que você faça o consórcio. Entendeu? Professor Marcos, oi. Desculpa interromper, devido ao horário. Me dê 3 minutos. A gente pede isso, tá ok. Aí, a segunda fase, cortou aqui, não passa mais, né? Passa aí. Pronto. Aí, daí para frente, quando já com 35 meses, dá para você plantar o capim entre o eucalipto. Você faz um desbaste, porque aí ele estava plantado 3x3. Você faz um desbaste cruzado, tira uma linha de 3, cruzada, vai ficar 6x6. E você planta o capim. E eles desenvolvem bem. Olha você ver como é que está o vigor desse capim. Imagina você, um animal, chegar numa área dessa. Então, é um espetáculo, né? Aí, nessa área, quando ele fez esse desbaste para fazer esse trabalho de consórcio, a gente fez um teste usando diferentes espaçamentos. 3x3, com capim, não deu certo o capim. Tem que ser plantio homogêneo do eucalipto. 6x6, capim e eucalipto. Desbastamos mais uma linha, fica 9x6, capim e eucalipto. Desbastamos mais uma linha, ficou 12x12, capim e eucalipto.
E todos davam. Aí nós fomos fazer a medição, o que era viável. Então, aquele que produzia mais lenha e a mesma quantidade de capim, que o capim não mudava a quantidade, a biomassa do capim não mudava em função do espaçamento 6x6, 9x9, 12x12. Mas a quantidade de madeira foi maior quando tinha necessidade de 6x6. Então, foi o ótimo. Eu não mostrei esses dados aqui, porque tinha que mostrar a tabela, entendeu? Mas aí, nesse corte, nesse pequeno desbaixo aqui, você veja aí, ó, com 27 meses, nós tiramos 53 metros cúbicos de lenha. E doamos isso para uma calcinadora. A calcinadora testou isso nos seus fornos. Achou espetacular, porque diz que o rendimento do forno foi muito superior, porque você colocou lenha da mesma diâmetro, com a mesma bitola, né? Então, isso no forno, manteve o forno com garantiu a temperatura média constante. Quando você coloca lenha nativa, você coloca lenha de baixa densidade e lenha de alta densidade. Você coloca lenha, por exemplo, de favela com lenha de jurema. Quando a de jurema vai virar carvão para poder dar o pico do aquecimento da produção de gesso, a lenha de favela já virou cinza há muito tempo. Então, o rendimento cai. E aqui manteve o rendimento. Mas, mesmo assim, eles são resistentes em bancar o produtor para fazer isso e garantir a compra. Mas vai chegar um ponto que vai ser inviável, e eles têm que fazer. Olha, o espaçamento aí, ó, 12x12. O espetáculo, né? Mas também estava bonito aquele 6x6, 6x6, né? Então, é isso aí, ó. Só que tem poucas árvores, elas engrossam mais esse diferencial. E aqui o plantio, o testemunha, que era 3x3, só ele, sem o capim, tá certo? Então, você via que o crescimento, o consórcio é uma alternativa altamente viável para você ter as duas coisas e manter o produtor rural fixado à terra. Aqui só é o crescimento, mostrando ele 3x2, né? 3x10 foi o crescimento que promoveu o maior incremento médio anual, então, e 3x2,5. Então, você vê aqui como é que está o espaçamento que foi plantado. Então, 3x2, que é o tratamento tradicional do Brasil, 29 metros por hectare, isso é excelente. Isso, como floresta energética, com 4 anos, dá em torno de 100 metros cúbicos por hectare. Isso é altamente rentável. Se aqui produzir isso aqui, que as condições são bem semelhantes em termos de precipitação, só que aqui é muito acidental, e lá não é, lá é uma planície, é um plano alto, entendeu? Então, é possível você conseguir o resultado, tá certo? Aqui é só mostrando um segundo corte. O segundo corte, pode verificar aí, que já foi depois que cortou, explorou, ela recuperou isso sem nenhum tratamento. Somente deixamos duas plantas por cepa, entendeu? Então, é espetacular, isso aí. Com 32 meses. Era isso, eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado e ao professor Marcos. Quero registrar aqui a presença do vereador Pequeno, está aqui com a gente nesse evento.